A história que vou contar hoje começa no escuro. Não aquele escuro assustador de um pesadelo, mas o tipo de escuridão serena que só existe quando a cidade dorme, os ruídos cessam e até os seus próprios pensamentos caminham mais devagar. O tipo de escuridão onde você começa a ouvir coisas que antes não ouvia. Hoje, a história é sobre uma dessas coisas, uma voz. Uma voz que veio do leste, mas não exatamente de um lugar no mapa, e que sussurrou algo simples, algo impossível de esquecer. Você está bem assim. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são por aí. Agora, vamos começar a jornada desta noite juntos. Você está no seu quarto. É tarde. O tipo de hora que não tem nome. Aquela que vem depois do último compromisso e antes do primeiro sonho. O celular já foi largado, a luz já está apagada e tudo o que se ouve é o som quase imperceptível da sua respiração. E então, você ouve algo que não devia estar ali. Não é um som comum. Não é o barulho do encanamento, nem o zumbido da geladeira. É uma voz. Tranquila. Nem grave, nem aguda. Uma voz humana. E o mais desconcertante, ela diz algo que parece feito para você. Como se estivesse esperando o momento exato para falar. Você está bem assim. Só isso. Você se senta, olha em volta. A luz do poste do lado de fora desenha linhas pálidas nas paredes. Mas não há ninguém. Nenhum aparelho ligado. Nenhuma televisão. Nada. Só você. E aquilo que acabou de acontecer. Sua primeira reação talvez seja rir. Tô ficando maluco. E é um riso nervoso, meio solto, que tenta preencher o vazio desconfortável de não saber. Porque não há explicação plausível. Nenhum motivo para alguém ter falado isso, ali, naquela hora. Mas a sensação fica. Algo em você começa a se lembrar desse tom de voz. Você não sabe de onde, mas tem a impressão de que já ouviu isso antes. Não uma, mas várias vezes. Como se essa mesma voz tivesse falado com você enquanto você dormia, ou enquanto andava sozinho na rua, olhando para o chão. Como se estivesse te acompanhando há mais tempo do que você gostaria de admitir. Você tenta racionalizar. Claro, deve ser alguma coisa na sua cabeça. Cansaço, talvez. Um eco da sua própria mente. Mas aí você percebe que a voz não parecia um pensamento. Não tinha o ritmo de um pensamento. Era mais limpa, mais firme, com pausas no lugar certo, com aquele tom que só quem te conhece de verdade consegue usar. Você se levanta, vai até a janela, olha lá para fora. O leste está lá. Ou pelo menos a direção que você acha que é leste. Silêncio. Nem mesmo um carro passando. É como se o mundo tivesse parado para você ouvir aquilo. E aqui entra algo que nunca contei para ninguém. Uma vez aos 9 anos eu ouvi uma coisa parecida. Eu estava na casa da minha avó no interior. Era uma noite chuvosa. Estava deitado num colchão no chão, ouvindo a água bater no telhado. E alguém, ou alguma coisa, me disse, com clareza: "Fique tranquilo, já já passa." Eu olhei, mas todo mundo dormia. Achei que tinha inventado, mas lembro até hoje do tom. Era o mesmo. Você volta para a cama, e por mais estranho que pareça, sente uma calma inesperada. Uma parte de você deveria estar inquieta, confusa, talvez até com medo. Mas não. É como se a frase tivesse encaixado em algo que você nem sabia que estava quebrado. Como se uma parte muito antiga da sua alma tivesse esperado a vida inteira para ouvir isso. Você fecha os olhos. E aí, o mais curioso acontece. Você sente a presença da voz, mesmo sem ouvi-la. Como uma mão no ombro, como um cobertor invisível. Você tenta provocar, desafiar, pensar em alguma coisa absurda, fazer perguntas mentais. Mas nada acontece. A voz não responde. E ainda assim, está ali. Você dorme. Mas não um sono qualquer. É um sono mais profundo. Como se a respiração ficasse mais leve. O corpo mais solto. Como se o cansaço acumulado dos últimos anos, e não só do dia, tivesse finalmente encontrado onde se deitar. Na manhã seguinte, você acorda lembrando. Não é como um sonho, desses que somem nos primeiros segundos.
É como um bilhete guardado no bolso que você encontra sem querer. E aquilo ressoa de novo. Você está bem assim. Você leva o dia com essa frase pairando no fundo da cabeça, no café, no banho, até no ônibus. Você a repete mentalmente, como quem experimenta um sabor novo. Testa o gosto daquelas palavras uma a uma. Você... Quem? Está... agora, no presente. Bem. Não ótimo, nem perfeito, mas bem. Assim. Exatamente do jeito que você é. E aí algo muda. Discretamente, mas muda. As coisas em volta parecem menos agressivas. O mundo não ficou mais fácil, mas parece menos afiado, menos ameaçador. É como se aquela frase tivesse desativado um alarme constante dentro de você. Não é mágica, não é religião, é só uma voz. Mas foi o suficiente para começar algo que você ainda não entende. Você passa o dia com aquela sensação estranha que fica quando algo importante acontece, mas ninguém mais viu. Você sorri para o atendente do café, responde mensagens de trabalho, pega metrô, volta para casa, mas é como se tudo estivesse levemente fora do lugar. Como quando você reorganiza a estante e depois não lembra mais onde ficavam os livros antes. Algo em você mudou de posição. E é só mais tarde, quase na mesma hora da noite anterior, que a memória vem. Não do que aconteceu ontem, mas de muito antes. Você está deitado, olhando para o teto, os olhos entreabertos naquela transição sonolenta que não é mais vigília e ainda não é sonho. E, de repente, um cheiro aparece. O cheiro de sabonete de avó, de lençol recém-lavado, de bolo de fubá. Um som também. O ruído de rádio AM ao fundo. E uma imagem. Você, pequeno, sentado no chão frio, brincando com uma colher de pau. Tudo volta num segundo, mas você não está apenas lembrando. Você está lá, a cozinha da infância, as vozes dos adultos misturadas com o barulho da chuva, uma janela que bate com o vento, e uma voz, aquela mesma voz, não como agora, serena e pausada, mas mais risonha, brincalhona. Ainda assim, reconhecível, dizendo seu nome, o seu nome, do jeito certo, com o tom certo, com a ternura que só quem te viu crescer sabe usar. Você nunca tinha se lembrado disso, não assim. E o mais estranho, você não sabe de quem era a voz. Não era sua mãe, nem seu pai, nem sua avó. Era alguém ou alguma coisa que te conhecia, mas que você não conseguia situar na sua árvore genealógica. A lembrança some tão rápido quanto veio, mas deixa um rastro. Você levanta, vai até a cozinha, abre a torneira sem sede nenhuma, só para se mexer, e pensa, como pode uma memória tão nítida ter ficado enterrada há tanto tempo? E aí você se dá conta de outra coisa. Você já escutou essa voz antes, mais de uma vez, quando teve febre aos 6 anos e jurou ter ouvido alguém cantar baixinho no quarto. Quando estava assustado numa viagem escolar e sentiu alguém segurar sua mão invisivelmente. Quando chorou sozinho no banheiro da escola e, por algum motivo, parou de chorar do nada. Sempre havia essa presença. Sempre havia esse som. Você achava que era sua imaginação. Um mecanismo de defesa, como dizem por aí. Mas agora parece outra coisa. Parece que sempre esteve lá, observando, esperando. Como uma linha contínua que passa por todas as suas versões. O menino que queria desaparecer, o adolescente que não sabia onde se encaixava, o adulto cansado fingindo que entende o que está fazendo da vida. E tudo isso vem à tona com o mesmo tom tranquilo. Você está bem assim. É quase revoltante, não é? Porque você passou tanto tempo tentando ser outra coisa, tentando melhorar, evoluir, disfarçar o que te incomodava, tentando parecer mais forte, mais inteligente, mais interessante. E, de repente, essa voz aparece. Nem te pede esforço, nem te dá instruções. Só te afirma do jeito que você é. E você começa a pensar, e se eu sempre estive procurando por isso? Por alguém que me dissesse, sem julgamento, que tudo bem eu ser do jeito que sou? Não alguém que te elogie, que te bajule, que diga que você é incrível, não. Alguém que simplesmente reconheça sua existência como válida,
mesmo com todos os seus defeitos, suas falhas, suas dúvidas, mesmo com seus silêncios e seus excessos. Talvez seja isso que mais te emociona, porque essa lembrança que veio do leste, essa memória que ninguém mais lembra, não pede nada em troca. Ela só existe. E só por existir, ela te dá um espaço onde você pode ser quem é sem o teatro, sem o peso de fingir, sem a voz mental que compara e condena. Na manhã seguinte, ao acordar, você tenta se apegar à lembrança da noite anterior, mas ela já está borrada. Você lembra das sensações, mas os detalhes escapam. Ainda assim, a ideia fica. Você começa a prestar mais atenção nas coisas ao redor, nos sinais. A voz não volta, ainda. Mas ela te fez escavar fundo. Você se pega revendo fotos antigas, lembrando do cheiro da casa da sua tia-avó, do som da sua primeira bicicleta passando no cimento, da luz dourada de fim de tarde no corredor da escola. Coisas simples, mas cheias de presença. E sem perceber, você começa a se tratar com um pouco mais de paciência. Você para de se xingar em pensamento quando erra uma coisa boba. Você fala consigo mesmo com menos dureza. É sutil, mas está lá. Como se a criança que você foi tivesse voltado à superfície e agora te olhasse nos olhos perguntando: "Você me vê finalmente?" E nesse momento, você responde mentalmente: "Sim, eu vejo você. Eu lembro de você." E talvez essa seja a primeira vez em muito tempo que você olha para dentro com ternura. Não para se corrigir, mas para se acolher. Você percebe que a voz não está mais apenas nos momentos de silêncio. Ela começou a surgir nos intervalos entre os pensamentos. Está ali enquanto você escova os dentes, como uma lembrança invisível. Está no caminho entre o metrô e o trabalho, em cada passo. E às vezes, quando você acha que está completamente distraído, ouvindo um podcast ou assistindo um vídeo aleatório, ela surge de novo. Não com palavras novas, mas com presença, como se tivesse se mudado para dentro de você. E aí vem essa sensação estranha, que você nunca teve antes. É como se tivesse alguém te olhando, as por dentro. Não de forma invasiva, nem crítica, mas com curiosidade amorosa. Uma presença que observa não só o que você faz, mas o que sente. Que nota seus medos, seus desejos secretos, as pequenas vitórias que você não conta para ninguém. Como quando você consegue acordar no horário e se sente adulto de verdade. Ou quando tem coragem de mandar uma mensagem que estava ensaiando há dias. Essa voz, esse alguém, te vê por inteiro. E isso, ao mesmo tempo que conforta, também te inquieta. Porque você se deu conta de quantas máscaras você aprendeu a usar. E como é cansativo mantê-las todas ativas. A do colega tranquilo, a do filho responsável, a do adulto equilibrado, a do homem que não sente tanto. Elas ficam ali girando como aplicativos abertos demais num celular antigo, e você nem sabia que dava para fechar alguns. Numa noite qualquer, voltando para casa, você pega um caminho diferente, por nenhum motivo lógico, só porque sentiu vontade. E enquanto anda, começa a se ouvir. Não os pensamentos práticos, do tipo, preciso comprar pão, ou acho que não respondi aquele e-mail. Não, é outro tipo de escuta. É como se de repente a sua mente ficasse transparente e o que estivesse por trás dela aparecesse. Você escuta coisas que nunca teve coragem de dizer em voz alta. Não segredos dramáticos, mas verdades sutis. Coisas como eu queria que alguém me visse quando eu estou quieto. Ou às vezes eu finjo que estou bem só para não incomodar. E principalmente, tem partes de mim que eu mesmo evito olhar. E aí vem a voz. Eu vejo tudo isso, e mesmo assim, você está bem assim. Você para. Literalmente para de andar. Porque aquilo não é mais uma lembrança, não é um truque da mente. É um diálogo, um que não exige resposta, um que não exige justificativa. É um espelho que não te cobra pose nem ângulo. E você sente uma coisa que há muito tempo não sentia. Permissão. Permissão para sentir tudo. Para não entender. Para não estar sempre certo. Permissão para não performar o tempo todo. E o mais libertador, permissão para ser contraditório. Para ter ideias ruins. Para se contradizer. Porque você não é um manual, você é uma pessoa.
E essa voz parece saber disso desde sempre. Eu me lembro exatamente do primeiro momento em que senti algo parecido. Tinha 24 anos, estava num relacionamento que eu fingia que era feliz. E uma noite me peguei olhando para o teto, em silêncio. E pela primeira vez, ouvi algo dentro de mim dizer: "Você está se traindo." Foi sussurrado, quase como se viesse do travesseiro. Eu ignorei, claro. Continuei naquele namoro por mais um ano, mas a voz ficou. E naquele ano, mesmo sem agir, eu comecei a me observar com mais honestidade. É esse tipo de coisa que está acontecendo com você agora. Você começa a notar quando está fingindo gostar de algo, quando está sorrindo para não incomodar, quando diz, tá tudo certo, mas sente o oposto. E ao invés de se julgar por isso, você começa a se escutar com mais cuidado. Como se cada uma dessas incoerências fosse uma criança tentando chamar sua atenção. A voz não veio para te corrigir. Ela não está ali para te aperfeiçoar. Ela só te mostra onde você se perdeu de si, onde você aceitou menos do que precisava, onde você se calou demais. E mesmo que você tente ignorar, mesmo que você diga, isso é só viagem da minha cabeça, tem uma parte de você que sabe que não é, porque você sente, não no raciocínio, mas no corpo, como um alívio profundo. Um alívio que não depende de explicação, que só acontece quando algo verdadeiro aparece. Você acorda num sábado sem planos e de repente sente vontade de fazer algo que fazia quando era criança: desenhar. Ou ouvir uma música repetida até enjoar. Ou simplesmente sair sem destino. E pela primeira vez em muito tempo você faz. Sem meta, sem mostrar para ninguém, só faz. E sente uma alegria quase tola, um prazer que não precisa ser validado, porque agora tem algo em você, ou alguém que te valida de dentro para fora. Você começa a confiar, não em tudo, mas em algumas coisas. Começa a se permitir dizer não sei. Começa a não terminar frases que não precisam ser ditas. Começa a respirar mais fundo quando algo te toca. Começa a não justificar tanto. E mesmo que você ainda não saiba quem ou o que é essa voz, ela virou companhia. Ela não responde perguntas, não explica nada, mas está ali. E te olha com esse olhar que você sempre quis que alguém tivesse por você. Você está sentado no ônibus olhando pela janela. É final de tarde e o sol bate nos vidros dos prédios, refletindo dourado nos olhos das pessoas que voltam do trabalho. Algumas cochilam, outras encaram as telas. Você não. Você está escutando, não que a voz tenha falado de novo, pelo menos não com palavras. Mas tem algo nela que permanece como um perfume grudado na roupa. Um jeito novo de perceber o mundo que não sai mais. Você começa a ver coisas que antes passavam despercebidas. A forma como um cachorro abana o rabo mesmo sem motivo. O modo como uma senhora sorri ao ver uma criança tropeçando. A delicadeza de uma folha caída repousando exatamente onde o vento decidiu que ela devia parar. E tudo isso parece parte de um recado maior. Você não sabe quando foi que começou a se afastar tanto do simples. Talvez tenha sido quando disseram que ser sensível era fraqueza, ou quando você entendeu que sentir demais atrapalhava, que era melhor parecer firme. Você aprendeu a manter o peito duro, o olhar direto, a voz controlada. Mas agora, com essa presença, essa voz que veio do leste, você começa a sentir rachaduras nesse verniz. E ao invés de se apavorar, você sente alívio. É como tirar os sapatos apertados depois de um dia inteiro. Como lavar o rosto numa madrugada quente. Como admitir, eu não sou tão forte quanto achava, mas também, talvez nem precise ser. As pessoas ao seu redor ainda te veem do mesmo jeito. Isso é curioso. Você continua indo trabalhar, cumprindo suas tarefas, rindo das mesmas piadas no grupo de mensagens, mas dentro tem algo se movendo e você se sente quase culpado por isso, como se estivesse guardando um segredo bonito demais para ser revelado, um tipo de milagre íntimo. Você lembra de uma cena antiga, daquelas que ficam guardadas numa caixinha empoeirada do cérebro, uma professora no ensino fundamental dizendo para você parar de falar sozinho. Ela não disse com raiva, mas com aquele tom de correção. E você, com 8 ou 9 anos, sentiu que tinha feito algo errado. Só que agora, olhando para trás,
Você percebe que aquilo não era um erro. Era um ensaio. Você estava, desde pequeno, tentando ouvir essa voz. Talvez por isso tenha inventado personagens, amigos invisíveis, mundos paralelos. Talvez por isso você sempre teve uma imaginação ativa, porque lá no fundo você sabia, havia alguém ou algo tentando te alcançar. Só que o mundo, com suas regras apressadas, te fez acreditar que isso era bobagem, que era coisa de criança. E você, querendo ser aceito, foi largando isso pelo caminho, um pedaço por vez. Mas agora não dá mais para ignorar, porque a voz não quer espetáculo. Ela não quer que você mude de vida, largue tudo, vá morar num mosteiro. Ela só quer presença, quer que você volte para dentro, que ouça, que sinta, que perceba as partes suas que ficaram caladas por tanto tempo. E você começa a experimentar algo inédito, a convivência com você mesmo sem julgamento. É estranho, porque nos primeiros dias o silêncio assusta, o silêncio real, aquele que vem quando você desliga as notificações e só escuta os próprios pensamentos. Você acha que vai ficar maluco, mas aí descobre que por trás do ruído existe calma. Uma calma que não depende de paz externa. Uma calma que mora num canto profundo, onde a voz também habita. Você começa a entender que o que veio do leste não é geográfico, é simbólico. O leste é o lado de onde nasce o sol. É o início. É o lugar onde as coisas começam. E talvez essa voz tenha vindo justamente para isso, para marcar o início de algo. Não uma nova fase, no sentido de uma virada de filme, mas um novo jeito de caminhar. Um jeito mais honesto. E nesse caminhar, você começa a lembrar de si mesmo em camadas. Lembra do menino que engolia o choro para não preocupar ninguém. Do adolescente que fazia piada antes que rissem dele. Do jovem que fingia estar tudo sob controle e olha para todos eles com compaixão. Você se vê em cada uma dessas versões e pela primeira vez não sente vergonha, sente carinho. E aí, como um presente, a voz aparece de novo. Não audível, mas nítida. Você não precisa se provar para mim. Você respira fundo. Aquilo te pega desprevenido, porque você percebe o quanto da sua vida foi vivido tentando provar algo. Provar que era bom o suficiente, que era digno de amor, que era confiável, que merecia estar onde estava, e no fundo sempre esperando um reconhecimento que nunca vinha, ou, se vinha, parecia insuficiente. Mas agora, pela primeira vez, alguém, mesmo que invisível, te diz: você não precisa mais correr por isso. E essa frase ecoa. Você leva ela no bolso, como um bilhete secreto. Usa em momentos aleatórios, quando erra algo bobo no trabalho, quando não sabe o que responder numa conversa difícil, quando se sente menos que os outros. Você repete baixinho para si mesmo: eu não preciso me provar para ninguém. E essa pequena revolução silenciosa começa a te transformar por dentro, sem barulho, sem anúncio. Só um novo jeito de estar no mundo. Tem uma hora em que você percebe: a voz não veio só para te acalmar, ela veio para te confrontar também. Não no sentido de te acusar ou te puxar para baixo, nada disso, mas de te convidar a olhar onde você nunca quis encarar. Aquelas zonas escuras, aquelas partes de você que ficaram empurradas para trás da porta, escondidas sob camadas de "tá tudo bem" e "isso não é nada". E o mais desconcertante é que ela faz isso com ternura. Você está sozinho em casa, lavando louça, distraído, e de repente sente uma tristeza surgindo sem aviso. Não tem um motivo claro. É quase física, como uma umidade que se instala nos ossos. E você, em vez de afastar, resolve deixar ela ficar um pouco, porque lembra daquilo que a voz disse: você está bem assim. Você começa a ver que tristeza também é parte de estar bem. É ali que as fichas começam a cair. Aos poucos, como uma chuva miúda que molha tudo sem fazer escândalo. Você se lembra de um amigo que se afastou, de uma escolha que você adiou por medo, de uma versão sua que ficou presa numa época antiga da vida, e entende que existe dor nessas coisas. Uma dor legítima, uma dor que você nunca se permitiu sentir com profundidade,
porque achava que sentir era sinônimo de fraqueza. Mas agora, com a voz como testemunha, você sente. E não se desmorona. Você sente e permanece inteiro. E, estranhamente, isso te fortalece. Como se enfrentar essas sombras te deixasse mais vivo. Você começa a perceber que, durante muito tempo, confundiu maturidade com frieza, que achava que ser maduro era não se abalar, não demonstrar, não precisar. Quando, na verdade, maturidade talvez seja conseguir ficar presente, mesmo quando tudo dentro de você quer fugir. A voz te acompanha nesses momentos, não com frases prontas, mas com presença. Uma presença tão constante que, mesmo no seu silêncio, ela respira junto. Numa manhã você se pega olhando para o espelho com outro olhar. Não está procurando defeitos, nem tentando entender se hoje é um dia bom de rosto. Você apenas se olha, como quem encontra um velho amigo e se reconhece depois de muito tempo. E diz, quase em sussurro, eu te vejo. Pode parecer bobo, mas é uma revolução. Você começa a ver que passou anos buscando ser visto pelos outros e que, por isso, se moldou, se adaptou, se editou, cortou pedaços de si para caber nos moldes. E agora, pela primeira vez, está dizendo para si mesmo, eu te vejo, não do jeito que você queria ser, mas como você realmente é. E aí algumas coisas começam a mudar. Você começa a responder com mais honestidade. Quando perguntam como você está, às vezes você diz, hoje está meio difícil. E curiosamente o mundo não acaba. As pessoas não fogem. Algumas inclusive se aproximam. É como se, ao se mostrar de verdade, você desse permissão para os outros fazerem o mesmo. Você começa a reparar como as conversas ficam mais profundas quando alguém tem coragem de ser sincero primeiro. A voz, nesse ponto, já virou uma espécie de base, um chão interno. Não interfere nas suas decisões, mas te sustenta. É como ter um colo dentro do peito, um abrigo que vai com você onde for. E isso muda tudo. Você se permite desacelerar, dormir um pouco mais sem culpa, comer com prazer e não com pressa, ficar em silêncio no meio da bagunça. Você começa a fazer escolhas pequenas com grande intenção e percebe que as escolhas pequenas são as que mais te moldam. Lembro que, uma vez, fiquei mais de meia hora parado em frente a uma vitrine com um casaco azul. Não era caro, nem especialmente bonito, mas me lembrou de um casaco que meu pai usava. E naquele dia, algo em mim disse, você pode se cuidar também. Comprei o casaco. E toda vez que uso, sinto como se aquela voz estivesse me abraçando por dentro. Você vai entendendo que autocuidado não é só spa, dieta ou meditação. Às vezes é dizer não posso agora. É desligar o celular às 8 da noite. É não se obrigar a estar feliz. É se dar a dignidade de viver inteiro, com todos os tons, do claro ao escuro. E o mais curioso é que essa transformação não te torna mais distante dos outros. Muito pelo contrário, você começa a escutar melhor, a perceber que todo mundo está tentando lidar com algo e que, assim como você, muitos estão em silêncio, esperando uma permissão para simplesmente serem quem são. E quando você dá essa permissão a si mesmo, sem querer, você começa a oferecê-la aos outros também. Num almoço de domingo, sua mãe começa a contar uma história antiga da infância dela. E você, ao invés de interromper ou responder com frases automáticas, escuta de verdade, como se aquela história fosse a primeira. E de algum modo ela percebe. Os olhos dela brilham. E naquele momento, sem palavras, você sente. Esse é o começo de uma nova forma de estar no mundo. Mais leve, mais real, mais presente. Você está na fila do supermercado, segurando uma garrafa de suco, um pão, um desodorante e aquele pacote de biscoito que você prometeu não comprar mais. Tem algo de cômico na banalidade desse momento, porque por dentro você está em chamas, mas por fora ninguém nota. E é aí que você percebe, a vida real não para a sua transformação. Ela continua, impassível. Com bips no caixa, pessoas reclamando do preço do leite, alguém esquecendo a senha do cartão. E você, no meio de tudo isso, ouvindo a voz que insiste, suave mas firme, você está bem assim. É quase irônico,
porque você achava que quando essa tal transformação chegasse, ela viria com trombetas, que seria como nos filmes, uma iluminação repentina, uma música de fundo, uma certeza gloriosa de que tudo mudou. Mas não, ela vem com silêncio, com um simples: hoje eu escolho não me odiar. É tão simples que parece mentira, mas aí você começa a notar o impacto disso nos pequenos rituais do dia a dia. O jeito que você dobra sua roupa, a paciência ao lavar a louça, o carinho ao passar a mão no seu próprio braço sem nem perceber. Você começa a viver como quem voltou de uma longa viagem e reencontra a casa com olhos novos. A voz, mesmo quando silenciosa, se manifesta nesses detalhes. Ela está no modo como você escolhe a música que toca no banho, na maneira como você responde àquele colega que sempre te irritou, mas hoje, estranhamente, não parece tão ameaçador. No fato de você não se castigar por estar cansado. E, principalmente, no novo hábito que você cultiva. Se perguntar: o que eu estou sentindo agora, sem pressa de responder? Essa pergunta se torna uma bússola. Antes, você vivia no automático. Acordava, fazia, resolvia, dormia. Agora, começa a existir uma pausa entre os impulsos, um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que você encontra liberdade, não aquela liberdade grandiosa de largar tudo e fugir para um lugar exótico, mas a liberdade serena de ser você, onde quer que esteja. Uma vez você ficou em silêncio por quase 1 hora, só olhando o céu mudar de cor. Era uma terça-feira, nada especial. Mas algo dentro de você dizia que aquele momento valia tanto quanto qualquer grande acontecimento da sua vida, porque era inteiro, era seu, e estava sendo vivido com presença total. Você também começa a rir mais. Não aquele riso performático, social, mas risos que surgem do nada, de um pensamento bobo, de uma lembrança esquecida, de um tropeço no meio da rua que ninguém viu, mas que você decide transformar em piada com você mesmo. Esse tipo de riso que limpa a alma sem fazer esforço. E junto com isso, vem uma outra mudança, mais sutil. Você para de se comparar tanto. Não que a comparação suma. Ela ainda aparece, claro. Você ainda vê alguém aparentemente mais bem-sucedido, mais bonito, mais centrado. Mas agora, ao invés de se afundar nisso, você lembra: a minha estrada é outra. E a voz, com sua calma quase insolente, repete: você está bem assim. E você acredita, não como uma certeza definitiva, mas como quem escolhe confiar mesmo sem entender tudo. É como dirigir num nevoeiro leve. Você não vê muito à frente, mas vê o suficiente para continuar. Aliás, você começa a se importar menos com entender tudo. Antes tudo precisava fazer sentido, precisava ter lógica, explicação, justificativa. Agora, você começa a aceitar que nem tudo precisa ser decifrado, que há beleza em simplesmente sentir, que algumas coisas são para ser vividas, não explicadas, e é nesse novo terreno que surge uma curiosa sensação: pertencimento. Não porque você mudou para se encaixar, mas porque você finalmente se permitiu ocupar o espaço que sempre foi seu. Você começa a notar que as pessoas também respiram diferente perto de você, que seu olhar ficou mais tranquilo, que sua presença acalma. Um amigo, outro dia, disse: tem algo em você que está mais leve. E você sorriu, porque ele não fazia ideia do quanto essa leveza custou, do quanto você precisou escavar, chorar, silenciar, sentir, tudo isso sem glamour, sem aplauso, sem palco. E a jornada continua. Você não virou alguém iluminado. Ainda se irrita, ainda tem dias difíceis, ainda tem pensamentos que preferia não ter. Mas agora você lida com isso sem se destruir. Como quem sabe, tempestades vêm e vão, e a casa, por mais que chacoalhe, não precisa desmoronar. Lembro de um dia em que tudo deu errado. Perdi um compromisso, briguei com alguém que amo, derramei café na camisa. E no fim do dia, ao invés de me punir, fiz algo que nunca tinha feito. Apenas respirei fundo e disse para mim mesmo, quase como uma oração: eu estou aqui, ainda aqui. Você aprende isso também, que mesmo quando o mundo diz que está tudo fora do lugar,
Você pode ser seu próprio ponto de apoio. E que essa voz que veio do leste, seja lá o que ela for, não está fora de você. Ela é uma parte sua que estava calada, esperando ser escutada. E agora que foi despertada, ela não vai mais embora. Ela te acompanha como um velho amigo que não exige nada, que não cobra, não compara, não julga. Só caminha com você. E às vezes diz, baixinho, nas horas mais inesperadas, você está bem assim. E você sorri, porque pela primeira vez acredita. Chega um momento em que você se surpreende com o próprio silêncio. Não aquele silêncio desconfortável, que grita por dentro, mas um silêncio pleno, de quem já não precisa explicar tudo, nem provar coisa alguma. Você anda pela rua e não sente mais aquela urgência de parecer algo, nem mesmo para você, apenas caminha. E é nesse caminhar comum que você começa a notar o extraordinário. O som dos pássaros, por exemplo. Antes era só ruído de fundo. Agora parece quase uma orquestra. O vento no rosto, que antes passava despercebido, hoje te acorda para a vida. A menina que passa de bicicleta, o cachorro que late para o carteiro, o cheiro do pão da padaria. Tudo isso ganha cor, textura, ritmo. Não é que o mundo mudou. Foi você que começou a ver. Porque a voz, aquela que veio do leste, não grita. Ela te ensinou a escutar, e escutar mesmo. Você começa a reparar nas pausas das conversas, nos gestos miúdos das pessoas, nos silêncios carregados de significado. A comunicação muda. Você não está mais só falando. Você está se conectando. E talvez o mais bonito disso tudo seja quando você começa a praticar com os outros o que tem aprendido com você. Você encontra um amigo que está claramente sobrecarregado. Antes, talvez você dissesse vai passar ou oferecesse alguma solução rápida sem querer. Agora você só diz, se quiser, eu fico aqui com você. Não precisa falar nada. E sem perceber, você se transforma na voz que veio do leste para alguém. É nesse ponto que as coisas ficam realmente profundas, porque você nota que essa voz, essa forma de acolhimento, de aceitação, de presença, ela não veio só para te salvar. Ela veio para ser compartilhada, não no sentido messiânico de salvar os outros, mas como uma faísca que acende outra. Você oferece esse olhar, esse silêncio acolhedor, essa frase simples, você está bem assim. E isso toca o outro num lugar onde palavras sofisticadas não alcançam. Você vê isso nos olhos das pessoas, como aquele dia em que uma colega de trabalho se emocionou só porque você disse, não precisa se justificar, tá tudo bem. Ou quando seu irmão mais novo confessou que estava com medo do futuro, e você, ao invés de dar conselho, só disse, eu também sinto isso às vezes, mas a gente tá aqui, né? E de repente, vocês estavam mais próximos do que jamais estiveram. Você começa a perceber que existe uma força poderosa na vulnerabilidade, que dizer eu também sinto isso é uma ponte que atravessa desertos. Que admitir que não sabe, que também tem medo, que nem sempre dá conta, não te faz menor, te faz humano, te faz confiável. Você deixa de ser um personagem e vira alguém de verdade. E isso assusta no início. Porque, vamos ser sinceros, viver como personagem era mais seguro. Você sabia quais máscaras vestir, quais frases dizer, como se comportar. Mas, ao mesmo tempo, era solitário. E agora, sendo quem é, você se sente mais exposto, sim, mas também mais livre. Lembro de um dia em que chorei no meio de um bate-papo bobo. Não era um choro escandaloso. Era uma lágrima só, escorrendo em silêncio. E ninguém fez alarde. Alguém só estendeu a mão e ficou em silêncio comigo. E eu pensei, isso é um lar. Você começa a redefinir o que é lar. Deixa de ser um lugar físico e passa a ser uma sensação, um estado de alma, um gesto, um tom de voz, uma lembrança boa, um espaço interno onde você pode se deitar sem se encolher, onde você cabe inteiro. E com isso, as suas prioridades mudam. Você já não quer tanto impressionar. Quer tocar, já não quer provar nada, quer viver com sentido, já não corre atrás de metas absurdas, quer presença, quer um café quente, uma conversa sincera, um riso bobo, um silêncio confortável, quer verdade, mesmo que ela venha com dor,
desde que venha com afeto. E a voz continua ali, agora quase indistinguível da sua própria consciência. Ela não aparece o tempo todo, mas basta um momento de dúvida, um tropeço emocional e você sente: ah, sim, estou sendo lembrado. Lembrado de que não precisa ser mais do que é, de que seu valor não está em quantas tarefas concluiu ou em quantos likes recebeu, que você já é digno só por existir, só por respirar, só por sentir, que mesmo nos dias em que tudo parece fora do lugar, existe em você um centro silencioso onde tudo está certo. Você aprende com a voz a ser seu próprio alicerce. E isso não significa isolamento, significa independência emocional. Significa que você pode amar os outros sem se perder, que pode ouvir críticas sem desabar, que pode sonhar sem se destruir quando não alcança. É uma nova forma de caminhar pela vida, mais leve, mais atento, mais inteiro. Não quer dizer que não há dor, mas quer dizer que a dor não te define mais, que ela vem, mas não comanda, que você a sente, mas não se torna ela. E no fundo talvez seja essa a maior dádiva da voz que veio do leste. Ela não veio para mudar quem você é, mas para te lembrar de quem você nunca deixou de ser. Alguém digno de amor, mesmo nos dias ruins. Sobretudo, nos dias ruins. Você acorda numa manhã qualquer, talvez até um pouco atrasado, e a primeira coisa que percebe é que não tem mais aquela pressa ansiosa de outros tempos. Você ainda precisa levantar, ainda precisa se vestir, resolver as coisas do dia, mas algo em você desacelerou. Não o corpo, mas o julgamento. Antes você se olhava no espelho e sempre havia algo errado. Agora, mesmo com a cara inchada de sono, os cabelos bagunçados e a camiseta velha, você olha com uma certa ternura, como se dissesse: olha só você aí ainda tentando. E tenta mesmo do seu jeito. Às vezes tropeçando, às vezes acertando sem querer, às vezes só seguindo em frente porque não sabe o que mais fazer. Mas segue. A vida não virou poesia. Ela continua cheia de boletos, mensagens não respondidas, barulho de obra no apartamento vizinho. Mas o modo como você atravessa essas coisas está diferente. Não mais como quem é arrastado, mas como quem decide estar ali, mesmo sem grandes explicações. Você começou a confiar na sua própria presença. E isso muda tudo. Porque agora, quando o caos bate à porta, você não corre mais para longe de si. Você se recolhe, sim. Às vezes se cala, se esconde um pouco, mas já não se abandona. Você aprendeu a ser abrigo para você mesmo. E isso se manifesta nas pequenas escolhas, como naquela vez em que você teve a chance de se encolher para agradar, mas escolheu dizer não. Ou quando, mesmo com medo de parecer vulnerável, você disse: eu preciso de ajuda. Ou naquela conversa difícil, em que você resistiu ao impulso de atacar e, em vez disso, respirou fundo e respondeu com calma. Esses gestos que parecem pequenos são gigantes, porque eles marcam um novo tipo de coragem. A coragem de ser você, por inteiro, mesmo que isso incomode, mesmo que isso não agrade todo mundo. E, principalmente, mesmo que você ainda esteja aprendendo a lidar com essa versão mais honesta de si. A voz que veio do leste, agora, não precisa mais dizer tanto. Você a internalizou. Ela vive na sua postura, no seu olhar, no jeito como você não se apressa mais para sair de um lugar desconfortável. Porque agora você sabe que não precisa fugir, que pode permanecer, sentir e sair quando for o momento. Não por medo, mas por escolha. Tem dias em que tudo isso parece se perder. Você acorda mal, irritado, inseguro, frágil. E tudo volta. As comparações, a vergonha, as perguntas antigas. E aí você lembra de algo essencial. Que estar bem não significa estar bem o tempo todo. Que esse caminho de aceitar quem se é também inclui aceitar os dias em que tudo parece ruir. E mesmo nesses dias, você tenta. Não com força, mas com gentileza. Uma xícara de chá, uma caminhada curta, uma música conhecida, um afago no seu próprio peito, como quem diz: eu ainda estou aqui. E estar aqui é o suficiente, por agora. Há uma sabedoria em continuar, mesmo quando não há respostas,
mesmo quando os medos voltam, mesmo quando o progresso parece invisível, porque com o tempo você percebe que muito do que te cura não vem de grandes eventos, mas da repetição silenciosa do autocuidado. Você passou a se tratar como trataria uma criança assustada, com paciência, com escuta, com espaço, sem pressionar a se apressar, sem exigir clareza imediata, porque às vezes a gente só precisa de alguém que fique ali, do lado, e agora você é esse alguém para você mesmo. Você começou a entender que se tornar inteiro não é sobre conquistar algo, mas sobre se recuperar, pedaço por pedaço, das partes que foram deixadas para trás. E nisso há um processo de resgate. Você se lembra de quem você era antes das máscaras, de como você ria quando era criança, do que te emocionava sem motivo, das músicas que te faziam dançar sem vergonha, e você começa a trazer tudo isso de volta, não para escapar da vida adulta, mas para integrar tudo o que você é. Você se torna múltiplo, e isso deixa de ser um problema. Você pode ser forte e sensível, calmo e impulsivo, confiante e inseguro. Pode mudar de ideia, crescer, voltar atrás. E cada camada sua passa a ter espaço, sem mais precisar brigar com as partes que não se encaixam no que esperavam de você. É uma liberdade sem espetáculo. Quase ninguém nota, mas você sente, como quando tira um sapato apertado depois de horas, ou quando finalmente deita numa cama limpa depois de um dia exaustivo. É sutil, mas transforma tudo. Você se reconcilia com o tempo, deixa de ver o passado como inimigo e o futuro como ameaça. Aprende a ficar no agora, esse instante exato em que tudo o que você precisa está acontecendo. A respiração, a escuta, o chão firme sob seus pés. A vida, mesmo que imperfeita, está acontecendo aqui, e a voz, se pudesse sorrir, estaria sorrindo agora, porque ela sabe que você não vai mais se abandonar, que mesmo quando escorregar, vai voltar para si, que mesmo em silêncio vai lembrar: eu estou bem assim. Você não espera mais permissão para existir, e esse talvez seja o maior milagre. Você agora começa a perceber com mais nitidez. Muito do que te fez sofrer antes não era exatamente a vida em si, mas a maneira como você se tratava enquanto vivia. Como se tivesse que se justificar o tempo todo por existir, como se sua simples presença no mundo devesse ser acompanhada por uma explicação, uma performance, uma aprovação. Mas agora você desacostumou disso. Hoje, quando um pensamento crítico surge, aquele tipo venenoso que diz: você deveria estar fazendo mais, ou ninguém liga para você, você não entra mais tão fácil nesse jogo. Você até escuta, mas responde com outro tom. Talvez é só cansaço, ou eu sei que isso passa, ou até mesmo um simples eu me perdoo. E isso é poderoso. Não porque esses pensamentos somem, eles continuam aparecendo como notificação incômoda, mas porque agora você os vê como o que são: pensamentos. Não verdades absolutas, não sentenças, apenas ecos de um passado onde você teve que sobreviver sem se conhecer direito. Você sente compaixão por quem você foi. Sim, por aquele você que agia no automático, que precisava se defender de tudo, que falava mais alto do que sentia. Ele estava tentando. Era o que ele conseguia fazer na época. E agora, com mais clareza, você consegue olhar para ele sem vergonha, com carinho mesmo, porque ele te trouxe até aqui. E aqui é um lugar muito mais sereno. Não sem problemas, mas com mais espaço para respirar entre um problema e outro. Você descobriu que não precisa resolver tudo para começar a viver, que pode estar com medo e ainda assim seguir, que pode estar em dúvida e ainda assim escolher, que não precisa estar pronto para se permitir ser feliz agora. A vida não exige tanto quanto te fizeram acreditar. Às vezes, ela só pede que você apareça inteiro, que você diga sim com o coração aberto, ou não com o mesmo respeito, que você esteja presente no que diz, no que sente, no que oferece. E isso por si só já é mais do que suficiente. Você começou a reaprender a se relacionar com as pessoas, com o tempo, com o seu próprio corpo. Deixou de tratar tudo como um projeto de melhoria infinita.
Parou de ver os outros como espelhos para sua insegurança. Começou a ver que cada um está lidando com seu próprio caos interno e que isso não é desculpa, mas contexto. E isso muda completamente o tom das suas interações. Você deixa de cobrar tanto, de você e dos outros. Aprende a deixar espaço para o erro, para o atraso, para o desentendimento. Não se trata de aceitar tudo calado, mas de entender que ninguém é uma coisa só, que o outro também está tentando, que o erro não define o valor de ninguém. Você aprende a amar melhor, e isso talvez seja uma das maiores mudanças. Porque antes, o amor vinha com medo, medo de não ser suficiente, medo de ser abandonado, medo de se perder. Agora, ele vem com presença, com troca, com respeito. Você oferece seu afeto não porque precisa agradar, mas porque quer se conectar. E isso é tão mais leve. É como dançar sem roteiro. Às vezes você pisa no pé, erra o passo, ri de si mesmo, mas continua ali, na dança. E o outro sente isso, essa disponibilidade real, sem jogos. E mesmo que não saibam dizer com palavras, sabem que há algo diferente em você agora. Você virou refúgio. Sim, você. Porque há uma paz em quem parou de fingir, em quem está aprendendo a ser verdadeiro, em quem tem coragem de não saber, de não controlar, de apenas sentir. E essa paz se transmite pela voz, pelo olhar, até pelo jeito de sentar na cadeira ou cruzar os braços. Você agora entende o valor de estar junto sem precisar consertar, de ouvir sem apressar a resposta, de segurar uma mão sem prometer soluções. E isso não é pouco. Num mundo que corre, que exige, que performa, sua presença serena é um lembrete de que ainda dá para ser humano, ainda dá para ser suave. A voz que veio do leste sabia disso. Ela não chegou trazendo mapas, nem diagnósticos, nem fórmulas. Ela só disse: "Você está bem assim." E foi essa simplicidade que te desmontou, porque você passou a vida esperando por algo grandioso, e foi um sussurro que te salvou. E agora você também sussurra, para você mesmo, para os outros, para quem cruza seu caminho e ainda vive no modo de sobrevivência. Você não tenta convencer ninguém, só vive. E no seu viver, mostra que existe outra maneira. Talvez você não perceba o quanto mudou, porque tudo aconteceu em silêncio, sem estardalhaço. Mas se você olhar para trás, vai ver. Você parou de correr de si mesmo e começou a caminhar ao lado da sua história. E isso, amigo, é mais do que transformação, é redenção. Você ainda tem dias difíceis, claro, mas agora eles não te definem. Você se permite viver o que vier, e mesmo quando tudo desmorona, algo dentro de você permanece de pé. Algo que não depende de mais nada, além da sua decisão diária de continuar se tratando com gentileza. E cada vez que você diz, "Tá tudo bem não estar bem hoje", você reforça esse solo novo, esse lugar seguro que você construiu dentro de si, onde você se escuta, se acolhe, se respeita, onde finalmente você pode existir sem esforço. Você acorda num dia comum, uma quarta-feira talvez, e não sente aquele peso estranho no peito. Não é que esteja tudo resolvido. Longe disso, ainda tem problemas no trabalho, mensagens por responder, uma pequena bagunça na cozinha e uma pilha de roupas esperando dobrar. Mas por algum motivo isso tudo não te define mais. Você respira com mais fundo. Parece simples, mas não era antes. Antes, sua respiração era curta, rápida, como se o mundo inteiro te pressionasse o tempo todo. Agora você inspira devagar e sente o ar passar. E isso te lembra, você está aqui, presente, vivo, e não só vivo, mas desperto. Desperto para um tipo de beleza que antes passava batida. A luz que entra pela janela, a forma como a água do chuveiro cai, o som de um vizinho cantando desafinado. Coisas que antes irritavam ou passavam despercebidas, agora te arrancam um sorriso. Porque você não está mais buscando por sentido o tempo todo. Você está apenas permitindo. Permitir virou seu verbo favorito. Permitir que a tristeza chegue, mas que também vá. Permitir que a alegria te invada sem pedir licença. Permitir que o corpo descanse sem culpa. Permitir que os outros te vejam como você realmente é. Sem tantos filtros, sem precisar ser exemplo,
sem tentar parecer forte o tempo todo. E nessa permissão, você encontrou um tipo novo de força. Aquela que não grita, que não se impõe, que não precisa vencer para provar algo. Uma força que se deita ao lado do medo, e ainda assim escolhe seguir. Que ouve o coração acelerar, mas não recua. Que chora, e mesmo assim, se mantém inteiro. Você não está mais tentando se consertar. E isso assusta quem ainda vive na lógica da melhora constante. Porque tem algo poderoso em alguém que aceita quem é, que não se justifica por não caber nos moldes, que não se envergonha por não querer competir, que escolhe o silêncio quando todo mundo grita. Você virou presença. E talvez nem perceba o quanto isso toca os outros. Não é algo que você faz, é algo que você é agora. Tem um jeito mais calmo no olhar, um tempo diferente nas suas pausas, uma escuta mais real nas conversas, um não apego às urgências inventadas. Você aprendeu a se despedir, não só de pessoas, mas de versões antigas de si mesmo, daquele que precisava de aprovação para tudo, do que aceitava menos do que merecia, do que se contentava com migalhas de atenção, do que se moldava para caber em espaços apertados demais para sua alma. Você os deixou ir, com gratidão, não com raiva, porque eles foram parte do caminho. Te protegeram. Fizeram o que podiam com os recursos que tinham. Mas agora, você não precisa mais deles. Agora você se guia por algo mais interno. Algo que não grita, mas sussurra com clareza. Aquela voz, sim, a mesma que veio do leste. Você percebe, enfim, que ela nunca te abandonou. Ela só ficou quieta, à espera do momento em que você estaria pronto para ouvir sem ruído. E agora, você a escuta mesmo quando ela não fala. Porque ela vive dentro de você, no seu jeito de andar mais leve, na forma como você não se compara mais, na decisão simples de se colocar em primeiro lugar sem culpa. E tudo isso te transforma num tipo de farol, não desses que querem guiar o caminho dos outros, mas desses que apenas permanecem acesos, mesmo com a tempestade, mesmo na escuridão. Você se tornou isso, luz que não precisa se provar. E ainda assim tem dias em que você se esquece. Claro que sim. Você duvida, regride, reage de formas antigas, se sente pequeno. E é aí que tudo se confirma. Porque agora, mesmo quando cai, você não se condena. Você se estende a mão. Você diz, tá tudo bem, eu ainda estou aprendendo. Você se trata com ternura. E essa ternura, que antes parecia fraqueza, se revelou a sua maior força. Porque ela te sustenta, te reconecta, te permite começar de novo quantas vezes for preciso. Sem pressa, sem culpa, sem precisar provar nada para ninguém. E então um dia, como esse de agora, você olha ao redor e entende. Você chegou, não num destino, mas num estado. Um estado de aceitação profunda, de presença real, de intimidade com quem você é. Você, que passou tanto tempo tentando se tornar alguém, agora entendeu que sempre foi. Você apenas precisou lembrar, remover os excessos, silenciar os ruídos e escutar, primeiro com estranheza, depois com reconhecimento, aquela voz que sussurrou: você está bem assim, e você está mesmo. Agora eu convido você a apenas respirar. Isso mesmo, lenta e profundamente. Deixe o ar entrar pelas narinas, preencher seu peito e sair pela boca, suave como o vento de fim de tarde. Feche os olhos, se quiser. Solte os ombros. Descanse o maxilar. Perceba seu corpo aqui e agora. Você não precisa fazer mais nada por alguns instantes. Só estar aqui. Só sentir. Só permitir que esse momento te envolva com a suavidade que ele oferece. Porque por mais que a vida lá fora siga no seu ritmo acelerado, aqui dentro, você pode criar um ritmo próprio. Mais lento. Mais consciente. Mais seu. Você chegou até aqui por mérito seu. Não porque se tornou perfeito, mas porque ousou continuar. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, você pode se entregar ao alívio de não precisar mudar nada agora. Nada. Você está seguro aqui. Acolha essa paz que se insinua entre uma respiração e outra. Deixe que ela se espalhe. Pela nuca, pelos ombros,
pelo peito, pelas pernas, como se cada célula do seu corpo dissesse: você pode descansar, porque merece, porque mesmo que o mundo te diga o contrário, esse momento é seu. Que esta noite, ou manhã ou tarde, te envolva em gentileza, e que você leve essa serenidade com você, mesmo quando o vídeo terminar, mesmo quando as distrações voltarem, mesmo quando a vida pedir pressa. Que você lembre, sempre, há um lugar dentro de você onde tudo está bem. E é para lá que você pode voltar sempre que precisar. Boa noite e até a próxima história.